Olá, meu amigo do YouTube. Eu sou Vanusa Mendes, professora de prática previdenciária. Esse YouTube foi criado para conversar com operadores do direito, tendo em vista que eu dou aula para advogados, para servidores e para estudantes de direito. Então, você que não é advogado, que não é operador de direito, não se ofenda. É que o meu conteúdo é técnico, é direcionado para a prática do advogado. Ele se prepara para poder melhor atender você. Foi publicado, então, o primeiro voto lá nos embargos de declaração do ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes. Não alterou, obviamente, né, o mérito da questão, a revisão da vida toda foi votada e está ok. No entanto, havia, segundo o INSS, algumas brechas, né, algumas omissões aí, e aí o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, foi publicado. Falta ainda o voto dos demais ministros, né, que vão tratar das questões já tratadas e podem concordar, podem divergir. O próprio ministro também ainda pode alterar alguma coisa no voto dele, tendo em vista que no meio do direito, né, no meio do direito previdenciário, muitos de nós estamos com várias interrogações na nossa cabeça. Você vai ver que eu vou te trazer mais dúvidas do que certezas. E, como eu estou falando com operadores do direito, isso não é novidade para você. Você sabe que o direito, ele é assim, ele cabe, ele suporta, comporta interpretações. É por isso que a gente sempre conversa e nós vamos, então, tentando entender. Então, se não tem nenhuma certeza, porque eu vim aqui hoje? Para te manter atualizado sobre o que está acontecendo. O primeiro voto foi publicado. Vamos aguardar os demais, mas eu quero que você entenda o que aconteceu nesse primeiro voto. Vamos para o slide? Primeiro, aqui está o meu site com meus cursos, com o meu contato, tá bom? Então, tem contato quer entrar em contato para pedir, para convidar para uma palestra na sua região, aí por meio da OAB, pode convidar, eu estou aberta. Estou à sua disposição e vamos lá. O que é que pode, então, podemos concluir com o voto do relator na RVT? Primeiro, com relação à reserva de plenário alegada pelo INSS. O artigo 97 da Constituição diz que, em caso de alguma inconstitucionalidade, para votar essa questão, precisa ter uma maioria. O INSS alegou que não tinha maioria. Vem o ministro e diz no voto dele que isso não existe, que não há por que tratar de reserva de plenário, tendo em vista que não foi declarada inconstitucionalidade, né? E faz muito sentido, certo? O que mais? Prazo decadencial. Ele não entrou no mérito, porque ele disse o seguinte, olha, já foi analisada tal questão em outros momentos e o STF tem hoje uma jurisprudência pacífica no sentido de que vai incidir os prazos decadenciais. E o prazo decadencial você encontra no artigo 103 da Lei 8.213. Então, a decadência está ligada ao direito potestativo, né? O direito que vai imiscuir na esfera de direito do outro, né? Aquele direito que não está ligado a patrimônio, está ligado ao próprio direito em si. Então, para analisar a decadência, você vai analisar do seu cliente a carta de concessão quando ele recebeu o primeiro benefício. A partir daquele recebimento, no mês seguinte, começa a contar o prazo decadencial de 10 anos. E a prescrição é analisada 5 anos. 5 anos anteriores aí ao ajuizamento da ação, tem direito de receber até 5 anos anteriores, né? A prescrição, ela busca apenas 5 anos em termos de atrasado. Se houver uma diferença, então, no benefício do teu cliente, ele vai receber, eventualmente, aí 5 anos anteriores à ação, tá? Divisor mínimo. O INSS alegava que, ao não aplicar o artigo 3º da Lei 9876, que é o artigo que traz a regra de transição que deu origem a toda essa celeuma da revisão da vida toda, deveria pelo menos aplicar o divisor mínimo previsto nesse mesmo artigo. E vem o STF, no ministro Alexandre de Moraes, e é expresso dizer o seguinte, olha, se não vai aplicar o artigo 3º, não tem por que aplicar o divisor mínimo, porque estaríamos fazendo uma mistura da regra de transição e da regra definitiva. Então, não incide divisor mínimo dentro do período básico de cálculo, conforme queria o INSS, tá? Para você lembrar o que é o divisor mínimo, quando veio a Lei 14.331, ela trouxe atualmente o divisor mínimo de 109 contribuições e até lembra que limitou o direito àquela tal contribuição milagrosa lá, que dava direito a um benefício mais alto, né? Ou seja, o cliente que tinha, como não tinha um período básico de cálculo, dentro do período básico de cálculo, um divisor mínimo,
Era possível, então, segundo naquela época, até vir a Lei 14.331, uma contribuição no teto para aumentar o valor do benefício, porque não tinha, a média seria feita por esse benefício, né? Ou pelos poucos benefícios que a pessoa tivesse. Quando veio a regra, então, com a Lei 14.331, agora dentro do período básico de cálculo, julho de 94 em diante, a pessoa precisa ter 109 contribuições. Se tiver menos, vai ser dividido pelo número, por aquele número que ela tiver. Então, em alguns casos, pode diminuir o valor do benefício, tá bom? Quais benefícios vai caber a RVT? Aqui, para mim, ficou um pouquinho confuso, porque o ministro fala assim, ó, ao mesmo tempo que ele fala, que ele cita o artigo 18 da Lei 8.213, que traz o rol de benefícios concedidos pelo INSS, ao mesmo tempo ele fala que vai caber para o caso específico tratado na revisão da vida toda. E o caso específico tratado na revisão da vida toda foi uma aposentadoria por tempo. Então, na minha visão, eu vi opiniões aqui de colegas que entendem que vai caber para todos os benefícios, outros que vai caber só para aposentadoria por tempo. Eu entendo que essa questão ficou um pouquinho controversa, um pouquinho ainda obscura e teremos que aguardar, porque provavelmente teremos também embargos com relação a essa questão. Na modulação de efeitos, aqui, na modulação de efeitos, a gente teve, então, duas alíneas firmadas. Revisão de benefício previdenciário já extinto. O ministro disse o seguinte, então. Ele entendeu que de tudo aquilo que o INSS alegou, 2 pontos precisariam ser tratados. E aí vem a modulação de efeitos. O que é modular os efeitos, né? Diminuir o impacto, né, da decisão do STF, diminuir o impacto nos casos concretos. E seria, então, para benefício previdenciário extinto, não incidiria a revisão da vida toda. E aí surgiu mais uma controvérsia. O que ele quis dizer com benefício extinto? Benefício cessado seria? E já deixo para você dar sua opinião, se é sobre isso que ele está falando. E a letra B, sobre revisão retroativa de parcela de benefício já paga e quitada por força de decisão transitada em julgado, aplica-se às próximas parcelas, cláusula rebus sic stantibus, para que sejam corrigidas observando-se a tese fixada nesse leading case, a partir da data do julgamento. Alguns entendem que ele estava dizendo que se houve já uma ação que transitou em julgado, é possível apenas para fins desde a data da sentença, que foi em 12 de 2022, para frente. A cláusula rebus sic stantibus é aquela que o tempo, né, que vai, como a prestação é de trato excessivo, ela pode ser revista. Nós vamos aguardar, porque há outros que entendem que é porque não vai ter atrasados. Pessoas sérias, tá? A gente está falando de gente séria do direito. Algumas entendem que pode causar aí um problema se ficar assim, se permanecer assim, lá na primeira instância, na hora do cumprimento de sentença, dar problema na hora de... Qual é a compreensão do juízo, né? Se vai ser os atrasados, se para benefício já com trânsito julgado só da sentença. Então, nesse aspecto aqui, a gente vai ter que aguardar os próximos votos e se com toda certeza, se vai haver embargo de declaração, o que eu acredito que terá, tá? E detalhe, nessa bagunça toda ainda tivemos mais um problema. Esse aqui é um trecho da parte do embargado. Ele se manifesta nos autos apontando que, apesar do voto ter 2 pontos, como eu mostrei para você anteriormente, ao sair no painel lá do STF, saiu com 3 pontos. Então, veja, saiu divergente. O voto dele diz uma coisa, na tela saiu outra. E aí o embargado se manifesta nos autos pedindo para que seja adequado, né, o painel com o que está lá no voto, para não dar mais dor de cabeça ainda. Amigo e amiga, é isso hoje, tá? O vídeo teve a intenção, não é de te confundir, mas é dizer para você que está aí começando na área, que tem coisas que são complexas mesmo, mas a gente não deve nunca nos preocuparmos com isso, nos atermos a isso. O direito previdenciário, ele é simples. No dia a dia, nós vamos lidar com gente simples e vamos fazer o requerimento e vai sair. Poucas vezes coisas vão tão para frente, como é o caso da revisão da vida toda, uma tese aí, já da lei que foi publicada em 99. E ainda assim, até agora, a gente tem essas dificuldades, tá bom?
Olha, clica no meu link, vai lá conhecer meus cursos, vem pro Instagram me conhecer meu conteúdo. Eu fico muito honrada. Qualquer novidade, a gente volta aqui para te contar melhor, tá bom? Um grande abraço, obrigado pela paciência e eu aguardo seu comentário com sua dúvida, se você for operador do direito. Tchau!